nada, aí eu acho que eu vou mesmo, viu? Vem sim, vai ser muito bem-vinda. Ai, Minha que prima de Santa Catarina passou uma semana, foi embora domingo agora. Ela Onde que- veio para bater perna aqui em São Paulo. Mas eu moro aqui em frente do Jardim Botânico, só atravessar a rua, estou na porta. Eu não saio andar, porque se eu sair em São Paulo, onde se me colocar, eu paro e fico chorando, porque eu não Se sei eu para que moro ir. aqui não sei andar direito, imagina quem vem de fora, né? Eu não sei ir para lugar nenhum. Eu falo que em São Paulo eu gosto de passar assim, ó, só para ir para a praia, ó. Eu estou indo para a praia sábado. Sábados, para onde você Alex, vai? seja bem-vindo na tua live, Alex. Ô, Opa, e aí, Alex, tudo seja bem? bem-vindo. Deixar ele entrar? Eu já estou na praia aqui, viu? Esse Ó, pessoal aí é praia. A Luísa perguntou se vai deixar você entrar, Alex. Já está atrasado, se vai permitir ou não, não sei. Não, você Está pode dar aula aí. desconfiada, né, Luísa? Você pode. Está desconfiada aí essa entrada aí, né? Também acho, viu? Pois é. Boa Ai, noite, ai, Alex. ai. Boa noite, Luísa. Você vai para a praia? Eu já estou na praia, viu? Kit, Né? Eu tudo quero bom, molhar o Kit? pé na água, quero dar uma olhadinha no pé. Ah, tá bom. Mas tu vai para onde, minha querida? Eu quero ir na Praia Grande, que é a mais próxima aqui. Vai estar frio, Eu hein? tenho uma Tá tia que frio mora aí, em em São Peruíbe. Paulo? Oi? Eu Não tenho tá uma frio tia em que São mora Paulo? em Peruíbe, Luísa. Aí tá mais longe, né? Mas a praia aqui de Santos, a Praia Grande, tá bem pertinho. Só a gente vê a água, vê o mar, vê as ondas, já fica bem alegre, né? Luísa, eu Isso é já verdade. percebi uma coisa, você não gosta de ficar presa, né? Aí, Ana, é muito ruim você morar sozinha, não ter com quem conversar, não ter como, sabe? É muito ruim isso. Eu Concordo. pensei que você morasse com alguma irmã. Não, a minha irmã mora no prédio aqui também, mas a minha irmã está morando em Santa Catarina, está morando em Balneário Camboriú, Ô, comprou um que apartamento beleza. lá, Balneário apartamento Camboriú. fechado. Aqui tá fechado o apartamento dela, tá passando há um ano que ela tá para lá. Eu pensei que vocês moravam juntos, morassem juntos. Não, ela é casada, tem filhos, né? E ela comprou um apartamento, um achado lá. Uma pessoa separou do marido e ela quis se desfazer do apartamento com tudo dentro, todo mobiliado, com geladeira, cama, com tudo, tudo. Por R$200 mil. Nossa, Olha, achado mesmo. Achado mesmo. Ainda mais Achado. nesse lugar aí que é caro. Balneário é caro. Balneário é. Ela tá do lado de lá da estrada, né? Não é do lado da praia. Do lado da praia é mais caro, né? Sim, mas tudo bem, ué. É balneário, é Só atravessar a estrada tá na praia. Claro. Oi, Mas ela- Lili, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Oi, Tudo, e boa você? noite. Quem Oi, está falando Alice. comigo? A Ana. Tudo bem, Ana, Ana? tudo, Tomei e você? banho, Ana. Tomei banho. Eu Tá também, bom, hoje já então. tomei também. Mas Isso não é bom. sábado hoje, gente. Essa Viu, Nietzsche? Aqui eu tive que tomar banho mais cedo também, porque se eu vou deixar para mais tarde, Nietzsche, eu acho que eu não ia tomar o banho, não. Quantos graus tá aí, Sérgio? Tá baixo, até vou dar uma frio, olhada aqui. que eu Tá tenho. certo. Você vai ver Deixa eu depois. ver aqui. Ó, a cabeça dele já tá com neve ali, né? Então tá branquinho. 12 graus. Tá igual São Paulo. Aqui tá 12 também. Pois é. Então vamos lá. Aqui, Quanto tá aí, Alex? 15 graus. Boa, Ana. Uhum. Quem Já tá falou? mais sul e mais frio, mais quente. Oi, tudo bem? Oi, Nilton. Oi, Ney. Oi, Nilton. Boa noite a Oi, todos. Neia. Oi, boa noite. Oi, Nilton. Tudo bem? Bem, Nietzsche. Neia e seus A Neia vai para São lindo. Joaquim. Tá frio, tô com muito frio. A Ney é A friorenta. Neia está indo para São Joaquim. Está em Casacal. A Enite não, a Enite já é mais ou menos, né, Enite? Enite é da onde? É Florianópolis Daqui de também? Floripa também. Claro. Também? Eu sou de Grande Florianópolis. Florianópolis. Eu nasci debaixo da ponte. Manda pro- Mora onde, Nietzsche? Aí, Floripa?
Aqui em São José. Moro em São José, na Grande Florianópolis. Mora na praia, né? Aqui Eu em Santos tenho está uma mais irmã quente que que todo mora mundo aí. aí. Ela Tem mora uma na irmã praia. que mora em São José. É Praia Comprida. É Eu moro praia. aqui na Praia Comprida. Aqui, Long eu Beach. tenho muitos parentes que moram em Estreito aí. O Nilton também é da tem igreja do praia. Alex. Também. Oi? Também tem Todos aqui praia. são de Floripa. Mas não é minha, hein? Ah, tudo. Não, Alex, Onde eu devolveu congresso. pode lhe dizer. Alex, O evangelista aí, né, irmão? Isso. ô Alex, Referência. Eu? Quem? é a Simone aqui. Simone. Oi, Simone. Tudo bem com você? Então, vou fazer inveja para vocês. Aqui nós estamos a 21 graus. Não tem nada não, só para vocês esquentarem um pouquinho. Olha só. Não leve inveja, não. Ô, Simone, eu gosto de frio. Mas Minha filha Simone, me corrigiu aqui que inveja não pode. É só para vocês terem um gostinho, assim, de querer vir para cá. o carioca com 21 graus treme de frio, né? É uma inveja com amor, né, Simone? Carioca com 21 Sim. graus treme de frio. Eu tive em 2004, no Rio de Janeiro, estava 26 graus. Aquela gente lá, toda de camisa comprida e roupa, e eu de manga curta. Ó, mas Tava aqui é São excelente a Paulo. temperatura. Aqui é Santos, São Paulo. Não, mas 21 graus é excelente. Mas Santos tá quente. A baixada aí tá boa, então. Nossa, tá mesmo. Mas sábado eu vou passar o dia todo em Santos. Muito bem. Ó, minha filha, tá de regatinha. Ah, então. Deixa ela, deixa eu te avisar. Calor, ó, calor. Olha aí. Calor aqui. Tá mesmo. Aqui a gente tá de blusa. Tá bem. Eu também Então, tô vendo eu aí, não todo tenho mundo blusa. encapotado. Se vocês hoje quiserem, eu não- mando umas galochas. Que é camiseta, camisa. É esses coletes ainda. Deixa eu dar um oi aqui para Virgínia, para Sandra Pena. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Bom. Oi, Sandra. Boa noite, Dona Pena. Oi, querida Júlia. Tudo bem, Dona Pena? Muito bem. A Bia também está aqui. Boa noite, Bia. Boa noite, Edilson. Boa noite, Alex. Tudo bom? Graças Boa a noite, Deus. Alex. Tranquilo. Boa noite, Edilson. Graças Boa noite. O Valdivino também está ali. A gente já falou, mas dá um oi aqui. Mas Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. graças a Deus. Muito bom. Sérgio está entrando agora aqui também. Olá, Sérgio, tudo bem? Como é que está, Sérgio? Tudo bom? Tudo. É o outro Sérgio aqui agora. né? Tá Boa noite. Boa noite, Sérgio. Eu vou ter que fazer uma diferença aqui. Vou mudar o meu esquema aqui. Tacano, vai. Tacano. Então vamos lá. Chama de Tacano aí, não tem problema, não. Ok. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite, Tacano. Que Deus te abençoe. Bom ter você com a gente aqui, viu? Muito bom. Você está onde agora? Estou em Alphaville. Alphaville, né? São Paulo. Não tá lá em Avínia, não, né? Campinas ou São Paulo? Alex, São Paulo. Barueri. Viu, Sérgio? Tu pode entrar como Sérgio, que olha como é que eu vou entrar. Porque ali, por exemplo, em Porto Alegre, se chamar. Pô, eu que ia colocar Serjão aqui, ó. Viu, Alex? Se chegar em Porto Alegre e perguntar por Sérgio, ninguém conhece, mas o Serjão conhece. Porque então... tinha dois Sérgio, né? Lá na Lucas tinha dois Sérgio, um era miudinho. O outro era eu, né? Parrudo. Aí um ficou Serginho e o outro Serjão. Aí, pronto. Pronto, já resolveu o problema. O Sérgio, nós vimos lá Chamou o Sérgio, já sabe que é o Tacano agora. Obrigado. Certo, Sérgio? Feito, Serjão. Obrigado por aceitar que eu coloque Serjão. Nós servimos no CRE lá em Paulista, né? Não é isso?
Oi, Valdir. Nós vimos no CRE, né? Lá em Foi, Recife. foi. A gente se encontrou no CRE, aqui em Campinas, né? Lá em Recife também você esteve, E em né? Recife também, lá no CRE Nordeste a gente se encontrou. Oh, beleza. Tá. E no Enoque, né? Encontrando todo mundo. Em janeiro, no Eu fui a última Rio vez, foi em 2014. Em janeiro, no Rio de Janeiro, o Alex de vocês vai ser o CRE? Não, o CRE é sempre em Campinas. Né? Tá. É que o CRE é depois da Enoca. Isso. Esqueci. Vocês vão ter uma reunião em janeiro, né? Que o Enio estava falando. Em janeiro, se eu não me engano, é no Nordeste, que tem a conferência, o congresso. Ele falou no Rio. Vai ser uma... acho que vai ser uma outra coisa, Então, pode ser um pan-americano. Talvez seja de missionário. É do Instruir com o Fábio, é? Isso, parece que é só para quem é missionário. Assim. Então, pan-americano. Pan-americano. É um estudo aí que vai ter no Rio, parece que é com 5 professores, 5 dias, né? São professores, né, Valdivino? Tá. É o Instruir. Então tá bom. Então é outra reunião. O Sérgio, né? O Sérgio aqui. Então, Sérgio, você está há quanto tempo na igreja? Bom saber que você conhece vários estados já e várias congregações. Estou desde 2018. Ok. Ótimo. É que nesses eventos a gente encontra, né, o pessoal. Sim, parabéns, viu? Porque é muito importante fazer esse tipo de planejamento, de separar esse tempo para ir nesses encontros que a gente conhece muita gente. Alex, com o ano que vem. Mas Alex, que sai, eu creio, ano que vem, Alex. Estou sonhando em ir. Mas eu me batizei em 1º de fevereiro de 2019. Tá ok. Tá ok. Fevereiro de 19. O Fernando, que talvez o Jefferson de Londrina, que talvez vai aparecer aí, que ele que me mandou o invite, que eu estava procurando, a Cláudia não tinha também. Aí ele não, então... Passou. Não, mas eu até... Sabe que eu mando para as pessoas e eu vi o seu WhatsApp para eu mandar. Eu falei, mando ou não mando para o Sérgio? Mas não sei se eu mando para o Sérgio, ele vai... Não sei se ele está... Rapaz, eu fiquei na dúvida. Eu devia ter mandado. Mas eu acho, pode ficar tranquilo. Não, mas eu te incluo na lista ali, eu mando para você também. Tá bom, tá ótimo. Olá, Helder. Tudo bem, meu amado? Feliz? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Boa noite. Quanto tempo, Helder? Prazer estar aqui. Bom, Sérgio. E aí, Sérgio? O Alex, aquele dia você acha que não entendeu. Eu estou no grupo do bate-papo. Certo. Então, como você põe no bate-papo, não precisa mandar para mim no particular. Eu saí do grupo, saí do Bíblia e Pipoca que eu saí. Tá certo. Tá legal, então. Então, pode deixar aqui. Aí é uma coisa a menos para você ficar pensando. Tá bom. Sem problema. problema. E daí já vem direto. Mas não esquece de colocar... A Virgínia também está no grupo do bate-papo? Também. Quando eu também. mando para ela lá. Né? Não, eu só quero que se você colocar no grupo do bate-papo também o culto. Esse daí eu não acho. Sim, o culto a gente fica na expectativa, né? Mas se eu sei, né, se eu sei, eu peço. Eu não quero eu mando sempre para a Virgínia. Se eu não estou esquecendo, ela me chama a atenção. Eu vou começar a colocar. Eu sou meio caxias para colocar no bate-papo o culto, porque aí fica aparecendo preterismo, eu colocar só o de Floripa, né, e tal. Não, põe não. É que o de bate-papo é nosso, é de Florianópolis. Tá certo, Tá bom. Aquele não é de Floripa. Tá ok. Muito bem, já estamos aí com 20 horas e 10 minutinhos, aqueles 10 minutos, né, que a gente sempre deixa. E o Valdo está aqui. Boa noite, Valdo, bem-vindo. Que você esteja na paz de Cristo aí. O Gracino também já está aqui. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Alex. Minha neta está meio fraca hoje, Alex. Está caindo muito. Então tá. Espero que segure aí, tá bom?
geralmente vão entrando mais irmãos aí, ou irmã e irmãs, né? Mas hoje está meio frio também, o pessoal quer assistir um filminho no sofá, então a gente vai entender quem quiser fazer essa opção aí. Mas, enfim, nós estamos batendo um papo sobre falando sobre a temática do bate-papo, desses bate-papos, tem sido perguntas livres, né? Então, reflexões e perguntas a respeito de questões que você tenha dúvida sobre temas relacionados aí à Bíblia. E aí a gente, na medida do possível, se eu souber e conhecer alguma coisa, eu vou colaborar, ou outros irmãos também, e aí a gente troca essas informações que têm sido muito boas, né? Muito legais. E aí nós ficamos com... Me corrijam se eu estiver errado, o Newton tinha falado sobre a Trindade, né? Para a gente falar um pouco sobre a Trindade, conversar. E também, eu não lembro agora o outro irmão que falou sobre o Pai Nosso, né? Sobre a oração de Jesus. Que a pergunta ali foi... Foi o Joãozinho, esse aí. João Verdun. João Verdun, né? Perguntou sobre Ele não está aqui ainda, né? Não está. Mas tudo bem. E nós tínhamos também já falado um pouco, ficamos de conversar um pouco mais depois sobre a questão do arrependimento, né? Deus se arrepende? E aí, se você for procurar essa palavra arrependimento no Velho e no Novo Testamento e for ler as passagens, você vai encontrar passagens dizendo que Deus não é homem para se arrepender do que faz, e você vai encontrar passagem dizendo que Deus se arrependeu. Então, como nós já falamos um pouco sobre arrependimento, vou começar falando sobre esse tema e a gente abre para um debate aí, tá ok? Mas antes da gente avançar, vamos ter uma palavra de oração, tá bom? Soberano Deus e glorioso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos para investir um tempo numa conversa saudável, edificante, sobre assuntos espirituais. Nós queremos te pedir que o Senhor, por favor, nos guie na tua verdade, nos abra um entendimento para que o entendimento coerente, correto dos assuntos possam ser elucidados por tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor envie do teu Espírito Santo, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos e oramos, Pai. Amém, Senhor. Muito bem. Gracino, você viu alguma coisa mais que gostaria de compartilhar com a gente sobre essa questão do arrependimento? Então, eu vi lá, estava vendo em Hebreus, que é bem interessante. Hebreus 7, 21, deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Hebreus 7, 21. Depois tem lá aquilo que a gente já viu, né? Gênesis 6, 6, e também lá em 1 Samuel 15, 19, 29 e 30. Mas aqui em Hebreus 7, 21, diz assim: mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, vai entender que não se arrependerá. Então, em outra hora já houve um arrependimento, como tem outros. Obviamente que todos esses arrependimentos, eles são justificados por a desobediência. Então, Deus mandou fazer uma coisa e a pessoa, ou as pessoas, não fizeram. Em Gênesis 6 é assim, lá em 1 Samuel 15 também, quando ele manda Samuel fazer Saul de rei, se arrepende de ter feito Saul de rei, porque Saul não obedeceu. Aí também vem lá em 30 que ele diz que não é homem, Deus não é homem, Samuel falando
que Deus não é homem para que se arrependa. E realmente não é. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Isso. Por que Deus não se arrependeu? Ele pode se arrepender e fazer de novo. Como fez em Gênesis 6:6. Acabou com aquele pessoal do primeiro mundo que não obedeceu e achou entre toda aquela nação um justo que é Noé. E fez o mundo que nós estamos agora, ou seja, o povo, né, o mundo físico que existiu, mas o povo que nós somos. Então, pelo fundo da Escritura, eu vejo que todo esse arrependimento, Deus realmente se arrependeu. Mas se arrependeu porque não houve obediência. Como hoje também existe muita desobediência, não é verdade? Só que como é nova aliança, então, quer dizer, não se mata mais ninguém hoje. Porque tem pessoas e algumas doutrinas aí que diz que Deus é assassino. Né? Deus, em outra hora, foi assassino. Então, aquele Deus que fez os céus e a terra, que criou, que ele já existia, né? Cria tudo da água, né? Começa a se fazer uma pergunta: quem fez Deus? Então, Deus é unânime. Vai questionando, né? Não vai questionar, não tem como questionar. Agora, se ele se arrependeu e acabou e fez de novo, ele tem toda a primazia, todo o poder, toda a glória para fazer isso. O homem não. O homem se arrepende e tem que se ajoelhar ao Senhor para pedir perdão, para que da sua vontade ele possa assim a nós perdoar. Ok. Então eu vejo em algumas coisas tem mais coisas aí, mas como você é uma pessoa, um homem sábio, estudado, tem muito mais conhecimento. Eu que estou começando agora, eu gostaria que você pudesse explanar um pouco melhor. Não só para mim, mas acho que para todos os irmãos também. Sim, Fico grato, Alex. Abre aí para mais qualquer irmão que queira acrescentar, que queira se posicionar também, tá? Então, é que... Alex, eu só queria que você formulasse melhor a pergunta dele, porque eu não peguei assim, o que é mesmo tudo que ele quer. A pergunta consiste em assim: Deus pode se arrepender? Deus se arrepende? Né? E aí o que ele fez foi explanar mais especificamente uma passagem aí em Hebreus, mas citando outras, porque nós vamos encontrar passagens no Velho Testamento que vai afirmar que Deus não é homem para se arrepender, ele não se arrepende. Mas nós vamos... Samuel, 1 Samuel 15, 30. Isso mesmo, Samuel 15. Agora, eu estou falando também, Alex. Oi? É que o verbo que diz ele se arrependeu. Então, isso é no passado. Né? Não é agora. Então, quer dizer, agora Deus se arrepende? Eu acho que não. Né? Agora, não. Mas no passado, quando estavam fazendo a criação, então... eu vejo dessa maneira aí. Ou eu entendi a maneira que você está entendendo, está percebendo aí. Okay? Mas eu vou te dar a gente vai falar sobre outras possibilidades. Então, enquanto que lá em Gênesis 6, por exemplo, e outros textos também, vão afirmar que Deus se arrependeu. Por exemplo, lá em Gênesis ele se arrependeu de ter feito o homem. Espera aí, então Deus se arrepende ou não, né? Deus se arrepende ou ele não se arrepende? Essa é a pergunta. Essa que fica. Tem texto dizendo que não se arrepende e tem texto dizendo que ele se arrependeu. Né? Então, é assim, sempre que nós encontramos textos no Novo Testamento ou no Velho Testamento que aparentemente são contraditórios, ou seja, que gera uma contradição, a gente precisa considerar algumas coisas. Tá? A primeira é que Deus não é de confusão, não mente e a sua palavra é inspirada. Então,
Se está havendo alguma contradição, é no nosso entendimento. A palavra não, ela não se contradiz. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós estamos usando uma tradução. E a tradução, ela passa pelo crivo de seres humanos, né, para traduzir aquela palavra, ou o sentido dela. E existem várias traduções da Bíblia hoje em português, como tem em várias outras línguas do mundo, que usam palavras diferentes quando vão traduzir aquele texto. Agora, o texto que nós estamos se referindo é o texto do Velho Testamento, mais especificamente, Gênesis e Samuel, como sendo contraditórios. Agora, o texto do Velho Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, mas ele também foi traduzido para o grego em 150 anos antes de Cristo, por eruditos judaicos para o grego, que é a tradução chamada Septuaginta. Okay? Então, nós temos uma tradução do hebraico para o grego feita por judeus muito conservadores que escolheram palavras no grego também para traduzir o texto original no hebraico. Agora, o que acontece? A palavra, o entendimento, algumas possibilidades de entendimento para a gente sair desse problema de contradição, né? Porque num texto diz que Deus não se arrepende porque ele não é homem para se arrepender, no outro o texto disse que ele se arrependeu. Então, como é que pode ser compatibilizado, resolvida essa problemática aí? Então, por exemplo, existe uma linha de entendimento que usa como base o antropoformismo, né? Isso. O que é o antropoformismo? É a explicação ou uso de uma linguagem metafórica, humana, para se referir a Deus. No caso do antropoformismo, seria, por exemplo, o dedo de Deus, a mão de Deus, o braço do Senhor, não é? Então, os olhos do Senhor. Então, Deus tem olho, braço, perna, não é? Deus é humano? Não, ele é espírito, né? Só que o texto bíblico, ele usa esse mecanismo de comparação figurativa, atribuindo a Deus características humanas. É mais ou menos os que os desenhistas de desenho animado fazem, quando eles fazem um carro ter olho, boca, bigode, né? Um dedo, né? Um pé, uma sandália, então um cactus, uma flor. Então, isso são atribuir características humanas a algo que não é humano. Isso chama-se antropoformismo, ok? A Bíblia também usa não apenas essa metodologia, mas ela também usa uma linguagem de identificação de Deus para com atitudes, pensamentos e sentimentos humanos. Por exemplo, quando diz que Deus odeia o pecado, né? Então, Deus tem ódio, que Deus se irrita, que Deus fica alegre. Nós também ficamos, ok? Então, quando o texto bíblico usa algumas palavras que são do nosso universo humano para designar ações, pensamentos e formas, atribuindo formas a Deus, é para fazer essa conexão de entendimento. Esse estilo de escrita, ele é usado em outros níveis, como, por exemplo, na escrita apocalíptica, né? Ou escrita de revelação. Só que aí é um tipo de metáfora diferente. Mas, por exemplo, nós valorizamos muito o ouro, correto? Então, o que acontece? Na visão apresentada por João sobre o céu, diz que lá tem ruas de ouro. Agora, não tem ouro no céu e nem tem rua no céu. Porque essa atribuição de ter um metal que a gente atribui a ele valor, e ele se tornou uma referência para tudo que é bom, que é excelente. Esse menino é de ouro.
chuteira de ouro, chapéu de ouro, né? Porque ouro se tornou um uso coloquial normal para se referir a coisas que são excelentes, supervaloradas, super cheia de valor, né? Então, no céu se refere a rua de ouro, mas lá não tem rua de ouro. Então, que linguagem é essa? É uma linguagem para que no nosso entendimento, no entendimento humano, a gente compatibilize e entenda o que é sobrenatural. Porque o sobrenatural é tão mais excelente, é tão maior no entendimento, que é preciso que Deus transforme aquilo num entendimento menor ao nível do ser humano entender. Como é que você vai explicar para uma pessoa que nunca viu o mar como é o mar? Você vai dizer para ela, ó, tá vendo esse lago aqui? Imagina que ele é tão grande que você não consegue enxergar do outro lado o fim. O mar é assim, é muito... A água é salgada. Mistura com sal, é salgada. E a cor da água, ela é verde, às vezes fica azul, é diferente. Então você vai usar o quê? Você vai usar os elementos que a pessoa vive, conhece e tem para representar emoções, sentimentos ou a forma de Deus. Então, se a gente pegar esse conceito, então a palavra arrependimento, aí, o verbo se arrepender, né, ele pode tomar uma conotação bem diferente. Ou seja, o estado em que Deus ficou quando ele viu o homem com tanto pecado se compara a algo muito forte, algo que é considerado assim muito... A tristeza dele... Isso, o ápice da tristeza e tal. Para um ser humano, seria o quê? O arrependimento. Porque o arrependimento, ele é o reconhecimento de que aquilo que você fez, da perspectiva humana, não é correto. Foi um erro. Foi um erro, né? Se a gente aplicar isso ao ponto de vista espiritual, o arrependimento é quando você reconhece o pecado naquela ação que você fez, que é errado segundo Deus, não é? Posso então, fazer só uma interrupçãozinha para te fazer uma pergunta? Nós estamos num estudo agora, sabemos para quem estamos perguntando, o conhecimento, a tua bagagem. O problema é quando uma pessoa, vamos supor, evangélica ou do mesmo ramo, vai fazer essa pergunta para nós. Como nós podemos simplificar isso? Sim, você simplifica exatamente resumindo o que eu estou dizendo. Você mostra a passagem de Gênesis e depois você mostra a passagem de Samuel 15. E aí você pergunta, eu faço assim, eu pergunto para ela, tem uma contradição aqui? Ela vai dizer, tem. Um texto está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. E aí eu falo para ela, você crê que a Bíblia mente, que Deus é de confusão, está errado? Muito provavelmente, se ela é evangélica, ela vai dizer não. Eu falei, então o problema é o nosso entendimento, baseado na tradução e em como a gente está interpretando isso. Bom, eu já sei que Deus, não só baseado em Samuel, nós já sabemos que Deus não mente. Jamais. Deus não comete erro. Jamais. Deus não. Quando ele submete o plano dele a ser executado por seres humanos, aí sim Deus corre o risco de que o ser humano erre naquilo que ele ordenou. Mas Deus em si não erra, o plano dele é perfeito. Ok? Tudo que ele faz é perfeito. Então, por exclusão, eu preciso agora compatibilizar isso. Eu não posso interpretar a palavra arrependimento em Gênesis como Deus reconhecendo que ele errou. Eu preciso entender que a palavra arrependimento em Gênesis tem alguma conotação com relação a algo que Deus realmente ficou tão profundamente triste, decepcionado, que a palavra usada foi arrependimento, mas primeira probabilidade, para que nós pudéssemos entender no nosso mais ápice, mais alto nível de decepção, que é chegar ao ponto de reconhecer e de entender, e se pudesse fazer de novo, faria de novo, e assim por diante. E ele usa, então, essa palavra nesse intuito de compatibilizar o entendimento.
Porque eu já sei em outro texto que esse arrependimento de Deus, quando aparece, não é porque Deus cometeu algum pecado quando fez o homem, por exemplo. Não é porque Deus errou. Eu tenho que excluir da personalidade e do caráter de Deus essa ideia de que o arrependimento dele está associado a algo que ele fez de errado. Não foi ele que fez de errado. Ok? Ele fez o que era certo. Tá bom? Agora, do ponto de vista do ser humano, o arrependimento, ele é sim um reconhecimento de algo que foi feito como não devia, que foi feito errado. Então, este quesito não se aplica a Deus. Então, o que se aplica a Deus? Então, aquela palavra usada lá no texto original, ela representa, ela significa que o contexto significa também, em seu contexto de entendimento, que há uma profunda decepção que me leva a mudar de ideia. Sim. Então, veja bem. A gente vê que Deus diz, me compungiu o coração. O coração ficou apertado, angustiado, triste. E aí leva a uma mudança de ideia, a uma mudança de plano ou de caminho. Então, o arrependimento humano, ele tem essas duas características. Primeira, é o reconhecimento de um erro, de uma falha, de um pecado, que me leva a mudar de vida, a mudar de plano, a corrigir, certo? Agora, o arrependimento de Deus, ele não tem esse primeiro aspecto, que é de que Deus pecou ou cometeu um erro. Então, a extrema decepção que Deus sente aqui, ela equivale no sentimento humano ao arrependimento, equivale. Mas como Deus não erra e não peca, o que é que sobra do contexto do que significa se arrepender? Mudar de ideia, mudar o plano, mudar o rumo da coisa, ou começar novamente, que é o que o Gracino falou. Então, se você vê o que aconteceu com Saul, então Deus escolheu Saul, não escolheu? Beleza, primeiro rei em Israel. Depois que Saul começou a reinar, a partir do 3º ano ele começou a se tornar um rei muito mau, péssimo, ruim demais, começou a desobedecer Deus, afrontar Deus, mentir e tudo mais. Então, quando Deus expressa o seu arrependimento, excluindo o fato de que Deus não peca, o que Deus fez? Ele mudou. Não foi mais a descendência de Saul, a dinastia dele. Encerrou ali aquela dinastia. Não é? E ele disse que ia encerrar mesmo. E ele começou uma nova. Com quem? Com Davi. Então, e aí Deus faz uma aliança com Davi. Então ele muda de casa. Né? A casa de Saul, a descendência de Saul, não seria mais a dinastia de reis que iria governar Israel. Deus mudou. Ele escolheu uma outra casa, a casa de Davi, e fez uma promessa com Davi. E aí, mesmo Davi tendo feito coisas absurdas, como matar o marido de uma mulher para ficar com ela, para esconder uma gravidez de um adultério que ele cometeu, e tantas outras mazelas que Davi fez, Deus, porque ele fez ele fez o compromisso de aliança com Davi, dizendo que da casa dele sairia sempre, para sempre seria, né, da descendência dele. Então, ele teve que adaptar o seu plano em vários momentos. Por exemplo, teve um momento, na descendência dos reis da casa de Davi, quando já havia se dividido Israel, né, o povo judeu se havia dividido nas 10 tribos do norte, Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e metade dos levitas. Então, quando houve a guerra civil com o filho de Salomão, se dividiu. Né? E chegou um determinado momento, nessa divisão, que o rei do norte, Acabe, que se casou com Jezabel, eles tiveram uma filha,
E a filha dele se casou com o rei do sul. Né? E houve muitos problemas ali, ao ponto de que a Thalia, que era a mãe da esposa lá, aliás, a Thalia era irmã, se eu não me engano agora. Eu não lembro bem a coisa, mas ela era da família do norte, né? Então, ela planejou matar toda a família de Davi. Ela se tornou rainha. Israel teve por pouco tempo uma rainha que se autoproclamou rainha, a Thalia, e ela adorava Baal. E ela trouxe muito problema para Israel. E ela mandou matar todos os descendentes de Davi. Mas um descendente foi escondido na câmara interna do templo, ficou 4 anos lá, escondido. E aí, enfim, Deus então restaura o reinado da casa de Davi por conta desse Acasias, se eu não me engano, ficou escondido lá, como desde jovenzinho, né? E aí ela é morta depois, né? A Thalia é morta pelo exército de Israel, ali próximo ao templo, e se restaura então a dinastia davídica. E Jesus é o filho de Davi. José é da casa de Davi, o reinado se torna um reinado eterno, né? Espiritual, não meramente físico. Alex, mesmo porque Saul era da tribo de Benjamim, né? Exatamente. Que não era a tribo escolhida que Deus queria, que era a tribo de Davi, que era Judá. Uhum. Também tem isso também na história, né? Então, mas veja bem, isso foi antes, tá? Quando foi escolhida a tribo de Judá, foi lá ainda com Jacó. Okay? Jacó, então, abençoa a Judá, enquanto eles estão lá no exílio, né? Estão lá no Egito. Então, quando Deus escolhe um rei, ainda não havia a questão da profecia com relação ao rei ser da casa de Judá. Não tinha ainda. Não havia isso. Então, Deus escolheu o rei de Benjamim. Benjamim era a tribo dos guerreiros, não é? Mas, enfim, Deus, então, toma a decisão de mudar a casa, colocando a casa de Davi. Então, o arrependimento de Deus ali é evidente no sentido de que ele faz essa alteração, faz essa mudança. Lá em Gênesis, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, mais uma vez, excluímos o fato de que Deus não peca, mas vemos claramente que ele também recomeça, ele muda novamente. Não é? Então, ele lava aquela humanidade e aí ele, através de um justo, recomeça. Ok? Então, se a gente considerar esses aspectos, fica mais fácil de entender essa aparente contradição. Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? O arrependimento segundo Deus é diferente do arrependimento segundo o homem. O amor segundo Deus é diferente do amor segundo o homem. Ok? Então, na perspectiva espiritual e divina, nós temos diferenças dos conceitos e dos procedimentos com relação a essas mesmas práticas no homem, no ser humano. Então, eu entendo e vejo dessa forma. O entendimento o que é arrependimento para Deus é diferente do que é arrependimento para o homem. Então, Deus se arrependeu, mas no contexto do que significa arrependimento para ele, Deus. E não é que ele fez algo errado ou cometeu algum pecado. Para o homem, Entendeu? Então, a gente exclui só essa parte. Agora, a segunda, que é uma mudança, tanto tem na vida do homem, quanto também nos textos em que Deus se arrepende, a gente vê que ele promove uma mudança dali para frente. Então, eu também vejo dessa maneira. Que tem algumas coisas, por exemplo, se nós chegamos no 1 Samuel, capítulo 15, isso. Versículo 29, ele diz aqui, afirma 2 vezes, no 11
no 18. Pode ler aí? Pode ler. Vamos ler? Pode, é bom. No 15 diz assim, começar aqui no 10 para a gente poder entender melhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me. Qual que é o capítulo? 1 Samuel 15, 10. 1 Samuel 15, 10. 1 Samuel 15, 10. Isso. Continuando. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por enquanto deixou de me seguir. Ele não executou as minhas palavras. Então Samuel se conscientizou, ficou triste, né? Se arrependeu também. E toda a noite clamou ao Senhor. Versículo... agora Gênesis, né? Que fica... Gênesis todo mundo conhece, que Deus se arrependeu de ter feito homem. Conhece. Também. Vamos lá para o outro capítulo. Capítulo de número 18, deixa eu ver aqui. No 18, só para a gente entender essa narrativa que você fez aí, explicação aí. Samuel 15, 18. E enviou-te o Senhor a esse caminho, Samuel dizendo para Saul. Ele disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. 19. Porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas se lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ele vem e diz que fez para não sei o quê, para frente, que era bom aos olhos deles. Agora, o mesmo capítulo, 15, 29. Aí diz, também a glória de Israel não mente, que é Deus, que é a glória de Israel, não é isso? Nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Isso. Então, quer dizer, concluiu essa explanagem que você deu aí. Então, essa comparação é como um homem, né? Então, quer dizendo, olha, Deus é Deus, não é homem para que se arrependa. Exatamente. Então, eu entendo claramente que o texto está querendo, o que Samuel, ou o escriba dele, está querendo exatamente relatar, é que, embora pareça uma contradição desses dois versículos, né? O versículo 10 e o versículo 29, na verdade não é. É apenas uma demonstração do sentimento de Deus e depois o entendimento de que o arrependimento dele não é como o do homem. Mas ele expressou grande decepção, mudou de ideia por causa disso. Então, eu creio que para mim satisfaz, pelo menos, o entendimento aí dessa contradição. Jura? Para mim também. Bem, obrigado. Jura? Jura ou Sérgio? É assim. Obrigado, Alex. Conosco pode acontecer que a gente toma uma decisão, faz uma escolha sem pecado e que depois, pelos resultados, que não dependeu da nossa vontade, as coisas dão errado, dão mal, e nós vamos nos arrepender de ter tomado aquela decisão, mas sem erro. O erro na caminhada não foi nosso. Brilhante. E é exatamente esse o contexto. Como Deus, quando toma uma decisão, nunca toma ela como se fosse... nunca peca, nunca. Então, se algo deu errado, não foi por conta dele. Não é? No entanto, esse sentimento de arrependimento, ele surge exatamente porque o planejado não foi aquilo. E o que foi feito foi correto, mas por fatores externos,
é que aconteceu todo aquele problema. Aí a gente não foi, no caso, o erro de Deus, né, Alex? É o homem que mudou. Neste caso, o homem, exatamente. Mas conosco acontece isso que você falou, e às vezes não é o homem propriamente dito. Vamos imaginar que uma pessoa constrói uma casa num determinado local e tal, e aí ela não sabia que ali, por exemplo, acontecia uma grande enchente. E aí, a última que aconteceu foi há 100 anos atrás, ninguém nem tem registro e tal. E aí, o que acontece? Vem ali ou um tornado que passa. Aí o que a gente fala? Ah, se eu soubesse, eu não teria construído aqui. Estou arrependido de ter construído aqui. Não é errado construir, o local tudo bem, você não sabia. O caminho do tornado é aleatório. Se um furacão passa e leva a casa de alguém, e não levou de outro, o sentimento é esse sentimento de que, puxa, eu não devia, né? Mas não é por conta de erro. Eu entendi bem o que você colocou. E pode ser aplicado a mais aí para entender a reação de Deus aí. Muito bem. Alex, agora é o Helder, depois é o Newton, que eu estou vendo legal. aqui. Helder, então, depois o Newton. Oi, Fábio, bom ter você com a gente aqui, viu? Lúcio também, Elaine. Prazer é meu, Alex. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Helder. Alex, eu tenho o mesmo pensamento, você já fez a explanação, eu entendo o texto lá, principalmente do Gênesis, que é a tristeza, né? O fato de se causou uma tristeza muito grande em Deus. Não exatamente que ele tenha se arrependido, mas ficou entristecido, né? E eu me remonto a 2 Coríntios 7, né, quando Paulo fala que a tristeza, segundo Deus, não produz esse tipo de remorso, mas sim aquele sentimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, é bem assim. Era mais isso mesmo, você acabou explanando. É só isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Newton. Boa noite. Eu queria fazer só uma apologia ao não arrependimento de Deus. O homem, o ser humano, ele se arrepende de uma coisa que ele fez no passado. Se ele está fazendo agora uma determinada ação, ele não sabe o que vai ter para poder se arrepender na hora que está fazendo. E ele também não vai se arrepender de uma coisa que ele vai fazer no futuro. Ele se arrepende sempre de uma coisa que foi no passado. Isso. Deus é espírito, Deus vive na eternidade, atemporal. Isso. Nós não temos uma ideia do que é que seja uma coisa atemporal. Viver o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo. Entende? Então, eu não vejo razão para Deus se arrepender de alguma coisa se ele sabe tudo que vai estar no futuro. Como diz Efésios, que ele já nos escolheu antes da criação do mundo para sermos seus. Não é? Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que a lei não ia resolver nada. Não é? Mas esperou todo aquele tempo da lei para depois tirar da manga a segunda coisa e a definitiva, que é Jesus, né, para a salvação do homem. O que prova tudo isso, o que Deus está fazendo e que está levando o homem a essa confusão de entendimento, eu acho que tu usou vários exemplos muito bem, várias colocações muito bem colocadas, né, contextualizar para a visão humana. Né? Mas Deus, sabendo de tudo, ele não tem razão nenhuma. Eu não consigo imaginar ele ter uma razão para se arrepender. Ele tem ciência de tudo, até do que vai acontecer. Eu entendo que todas essas mudanças de plano, Deus é uma maneira didática que Deus usa para que o homem possa compreender um pouco mais, né? Conhecer o seu grande amor, conhecer a sua misericórdia, que ele sempre dá um jeito, né? Como deu em Cristo para nós. Ele sabia que jamais o homem ia adorá-lo da maneira que ele queria. O que ele fez? Vamos botar Jesus, que mesmo com alguns pecados que alguém tiver, mas se tiver lavado pelo sangue de Jesus, eu não vou ver. Ele definiu assim.
Então, eu acho que isso é uma metodologia que Deus usa conosco, né, que está gerando, em certos pontos, alguns aspectos bem pontuais, né, como de contradição pela palavra, e você vai querer usar argumentos de traduções, literal, mas tu falaste muito bem, é uma coisa mais contextualizada para o ser humano, não é? Deus é Pai, por exemplo, a mão de Deus, muito bem colocado. Eu acho que Deus usa tudo isso exatamente para que a gente possa conhecê-lo melhor. Mas Ele sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui. Para Ele, um dia é 1000 anos, coisa desse gênero. Por isso que eu acho que só esse argumento, só esse entendimento seria o suficiente para que nós, pelo menos eu, me convenci de que Deus não se arrepende. Sim. É um termo que é usado para chegar mais perto da humanidade. É isso mesmo, obrigado. Isaías tem um texto em que Deus afirma que tudo que ele determina, ele não faz nada que ele já não saiba o fim, né? Ele tem o controle. Isso mesmo. Muito obrigado. Luiz Cunha. Boa noite, Alex. Então, só para ilustrar o que você falou na sua explanação aí, lembrando Números 14, quando os espias voltam lá de espiar a terra, e tem aquele negócio daquele relatório negativo da maioria, e somente Josué e Caleb que trazem um relatório positivo, otimista, né? E devido à murmuração de todo o povo, Deus chega para Moisés e fala, né? Ó, eu vou destruir todo o povo e em cima de você eu vou criar uma nova nação. Quando Moisés se intercede pelo povo, Deus desiste de fazer o que tinha falado para ele e perdoa, né? Então a gente mostra realmente o que você falou a respeito de mudança, né? De plano, talvez, né? Isso. É interessante que nesse contexto aí que você colocou, não existe a palavra arrependimento, mas existe a atitude. A atitude é a mesma, né? Deus tomou uma decisão e depois mudou de ideia. Então alguém poderia dizer assim, mas Deus ele não pode mudar, né? Não, o caráter de Deus não muda, o caráter dele, mas ele é misericordioso e ele em exercício da sua misericórdia, Deus pode sim mudar a direção, mudar uma decisão que ele até já tenha tomado. Ele tem esse poder, né, de fazer isso. Agora, sempre o texto bíblico vai mostrar. Josias ia morrer, ele orou ao Senhor e 15 anos aí foi Zedequias, se não me engano. E aí foi dado para ele mais 15 anos de vida. Então, tem certas coisas que já estão determinadas, mas que estão no crivo de Deus avaliar, e depende, ele pode mudar de ideia. Né? Isso não muda... O poder da oração também, né? Exato, não muda o caráter dele. Né? Uma pessoa estava destinada a morrer naquela data, a igreja orou e tal, e aí Deus então operou e ela se restaurou. Né? Então, não tem... isso não tira de Deus a sua divindade, né? Quem ele é, o seu caráter. Não é suficiente para isso. Mais alguém gostaria de falar? Ok. Então, uma outra coisa uma outra pergunta que foi feita, outra indagação, foi sobre o Pai Nosso, mas o nosso irmão que fez essa colocação e ficou para hoje não está aqui, então eu não vamos tratar sobre a oração ali do Pai Nosso, porque eu queria que ele falasse mais o que ele queria sobre o Pai Nosso, né? Tem tanta coisa ali, a gente até tratou aí num desses bate-papos sobre quando Jesus falou que vem o teu reino, né? E aí o reino já veio, e então esse seria um pedido que não faria sentido dentro do contexto e tal, mas enfim, vamos pular aí. Nós temos um assunto que é bem interessante também, foi o Newton, né, que colocou sobre a Trindade. Mas alguém tem alguma outra pergunta também, antes da gente conversar um pouco sobre esse da Trindade aqui? Tem alguém com outra pergunta, outro assunto que queira colocar? Quem está ali com a mão levantada é o... A mão está na frente. Abimael. Isso, Abimael.
O Helder também levantou. Quem? O Helder também levantou. Ah, ok. Então... Eu vou escrever. Eu vou escrever aqui, Alex. Tá. Abimael, diga lá. Me perdoe os irmãos, eu tentei entrar a partir das 8h03, só consegui entrar 8h17, tá bom? Professor, por favor, minha dúvida é simples para vocês, para mim tá difícil. Vamos ver. E eu não quero ter dúvidas. Levíticos 23 fala que os dias seria de um crepúsculo ao outro crepuscular, né? Ou seja, quando terminasse, quando o sol descesse, terminava um e já começava outro. Uhum. Será que você pode fazer uma explanação? Quando é que pôde ter sido isso mudado? Tá. Já que o Concílio de Nicéia não foi sobre o calendário. Uhum. Ok. Leia para nós o versículo, para todos. Por favor. Pode ler. Não, pode ler. Abimael. Lê e faz a pergunta novamente para ficar mais claro para todos aqui, tá bom? Levítico o quê, Alex? Eu vou deixar o Abimael ler. Ele está com o microfone desligado. Levíticos, obrigado, minha irmã. Levítico, capítulo 23, vai tratar das festas solenes de Deus. Uhum. Levíticos, capítulo 23, a partir do versículo 4. Esse texto também está em Êxodo 23, em Deuteronômio 16, entre cepas. Uhum. Levítico, capítulo 23, versículo 24. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Resumindo, são as festas, a Páscoa, a Primícias, o Pentecoste. E o povo judaico, eles consideravam o começo do dia às 18h01. Isso. Sendo que às 18h seria o final do dia. Isso. Eu vou explicar por que estou fazendo essa pergunta. Quando fui batizado, eu tomava ceia no sábado. Uhum. E eu fui procurar saber por que a ceia era no sábado. Uhum. E, pensando, eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma conjectura de que quando a igreja foi introduzida no Brasil, alguém deve ter ensinado a eles, olha, a ceia nós fazemos no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, para eles, começava onde? No sábado, às 18h01. Isso. E isso tem, assim, me deixado um pouco perene. E eu gostaria, se o senhor puder fazer uma explanação para nos ajudar. Claro, a gente fala sobre isso sim, sem problema algum, tá? Mais alguém tem uma outra pergunta? Aí deixo 3 aqui no gatilho, né? Senão a gente vai, então, já vamos bater um papo aqui. O Helder, né? Helder. Escrevi ali, Alex. Desculpa, Helder. Escrevi. Eu pus no chat ali. 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, tá? Tá bom. Helder, eu tratei bem desse assunto. Eu acho que sim. Quando nós falamos, está gravado até, quando nós falamos sobre os dons, e aí depois, até também quando falamos da igreja, né? Eu tenho lá explicado, mas eu posso depois aí, se não der tempo... Não, se você me falar eu te mando. O link lá, eu vou lá, porque eu não tive oportunidade de ver naquela época. Nós falamos sobre os dons, se eu não me engano, os dons do Espírito Santo tem várias
Não. Eu vou ver qual foi e eu te mando. Ok. Vamos à explicação uma explicação do irmão lá. Alex, o irmão Valdo Brejão colocou sobre Jeremias 18, 1 a 10. Talvez eu acho que ele queira que tu dê uma explicação ali. Tá. A gente pode ver Jeremias 18, 1 a 10 depois, por causa do tempo, tá bom? Vamos lá, então, primeiro para a conversa, mas está anotado aqui o texto de Jeremias, mas a gente fala depois sobre ele. Ô, Newton, sobre a sua pergunta sobre a Trindade, você tem alguma especificação maior sobre qual seria a ideia, ou a dúvida, ou o seu questionamento, ou é sentido geral? Como é que é? Olha, é no sentido geral, que eu não tenho assim uma concepção, eu ainda não formei um conceito, entende? Porque eu sei que existe grupos religiosos que acham que são 3 deuses, né? Uhum. Essa trindade são 3 deuses. Uhum. É difícil você entender. Eu ainda tenho dificuldade de explicar para alguém. É mais para isso. Tá. Eu creio que o entendimento pleno desse conceito de Deus se manifestar ou ser 3 ao mesmo tempo, a mente da gente nunca vai conseguir alcançar essa plenitude de entendimento. Então, o que a gente pode fazer é lançar algumas luzes, né? No catolicismo, por exemplo, e isso foi tema de discussão por décadas, em concílios, inclusive, não é? Vários filósofos católicos de renome, o próprio Agostinho, né, tratou disso com muita propriedade, lançou luzes e tal, mas nunca teve um entendimento cheio, total e pleno disso. Então, tem algumas questões, né? Os Testemunhos de Jeová, por exemplo, com relação à palavra trindade, ela não existe na Bíblia, ok? Ela é uma palavra criada para significar o contexto de que Deus, ele é trino, o Espírito Santo é dele, e Jesus, gerado dele, sempre existiu com ele, então formado dele. Antes dele ser formado humano aqui na Terra, o nascimento dele. Okay? Então, Jesus era um arcanjo, Jesus era um querubim, era um anjo. Então, de onde veio Jesus? Segundo Deus, ele é o unigênito do Pai, que se aplica tanto a essa questão do nascimento virginal dele, como também ele ter saído do seio do próprio Pai. Ele sempre foi. Os textos dizem que os textos referentes a anjos, na sua origem, não condizem com a essência da existência de Jesus, porque a Jesus é atribuído a eternidade em existência, entendeu? Infinita, né? A eternidade em si. É como lá em João capítulo 1. Mas os Testemunhos de Jeová, sobretudo, eles discordam disso e dizem que Jesus é uma espécie de semideus e não Deus. E aí eles têm uma tradução própria, que é a tradução Novo Mundo, que lá em João capítulo 1, por exemplo, vai dizer na tradução deles que Jesus é um Deus e não é Deus. Tem o acréscimo da palavra um ali, né? Ele é um Deus. Ok. Outro argumento também é usado nas conversas que Deus Pai teve com Jesus. Por exemplo, quando Deus falou com Jesus no batismo dele, né? Se Deus é Jesus, se Jesus é Deus, então quem foi que falou com Jesus ali? Este é o meu filho amado. Era uma outra pessoa que estava falando. Não era Jesus que estava falando ali. Era Deus, o Pai. Na transfiguração, né, no Monte da Transfiguração, quando Deus falou também, este é meu filho, a ele ouvi, não era Jesus que estava falando, era o Pai. É o Pai de Jesus que estava falando. E nós sabemos que quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Também não foi Deus Pai que morreu na cruz. Porque Deus Pai, ele não pode, ele não compactua, ele não, nele não há, nunca houve qualquer índice de pecado. Mas Jesus não, Jesus é diferente.
Jesus não pecou, mas ele se tornou o pior de todos os pecadores na cruz quando ele absorveu em si todos os pecados da humanidade. Inclusive, nós vemos que na cruz, o que Deus decidiu fazer? Deus decidiu se afastar dele. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava cumprindo a profecia de Isaías, de Salmo 22 e tudo, que fala que maldito era aquele que morresse na cruz, no madeiro, né? E Jesus se tornou maldito. E no texto lá de Isaías 53, agradou Deus moê-lo. Então você vê que há uma ação de Deus e há uma ação de Cristo ali, que são distintas. Deus se afasta de Jesus na cruz e Jesus sente isso e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então são duas pessoas, ok? Então, neste entendimento, o Espírito Santo também é outra pessoa. O Espírito Santo ele tem função própria, ele é o Espírito de Deus, ok? Ele tem funções, Jesus também tem funções, e Deus também. Você vai ver isso claramente também em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo começa a tratar sobre os dons na igreja. E ele vai dizer que na igreja, não é, os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai dizer que os serviços, os ministérios são vários, mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. Depois ele vai dizer, e há muitas realizações, mas o Deus é o mesmo. Ou seja, os três trabalhando juntos na igreja, cada um em áreas distintas. Deus dá o crescimento, a realização. Jesus é a base ministerial para como nós fazemos e trabalhamos na igreja. E o Espírito Santo é aquele capacitador, é aquele que nos prepara, não é? Para o ministério, para a vida cristã e assim por diante. Então nós sabemos claramente que há dois conceitos aqui. Um conceito é o Espírito é de Deus e o Jesus é o Filho de Deus e os três são um. Jesus diz isso na oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele se refere a ele e Deus. E aí eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Então vá comigo lá em João capítulo 17 agora. Evangelho de João, capítulo 17. O texto conhecido como oração sacerdotal. E aí nós vamos ver que o entendimento se amplia, mas com algumas diferenças. Especificamente aqui, o versículo 21. 20 e 21, vamos lá. Diz assim, João 17, 20. Não rogo, essa é a oração de Jesus ao Pai, não rogo somente por estes discípulos aqui, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, eu e você, nós, o futuro, os cristãos futuros. Jesus orou por você, viu? Aqui. E por mim. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, na oração, Jesus está pedindo, isso vai se confirmar depois, claramente, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que Jesus está pedindo para que nós e os apóstolos sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Esse conceito de unicidade. E agora não é mais uma trindade, se quiser usar essa palavra. Agora, na lei de Cristo, é ampliado agora para um quarto elemento aí. Que, na verdade, são todos aqueles que vieram a crer em Jesus por intermédio da palavra. Então, essa unicidade... Eu estava chegando nessa conclusão mesmo. Né? Pois é. E hoje não existe mais uma trindade só, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é Pai, Filho e Espírito Santo e todos que estão com Jesus. Exatamente.
Só que a gente precisa entender algumas características dessa unidade composta, né? É que nem café com leite, ou cappuccino. Cappuccino é uma bebida homogênea, mas ela é composta por vários elementos. Então, a gente chama isso de unidade composta, né? É café com leite, cappuccino e tal, é um líquido, mas composto com vários elementos. Ou você pode também fazer o contrário. Você pode ter a água no seu estado cristalino, e aí você pega 300 ml de água, 100 você ferve, 100 você congela e 100 você deixa como está. E aí você vai ter um líquido homogêneo que você dividiu em 3 partes e cada uma delas se manifesta de uma forma diferente, sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos na nossa concepção humana, observando até os próprios materiais, esse conceito de unidade composta. Agora, tem uma diferença muito, muito, muito profunda aqui. Quando Jesus orou e nos convidou e pediu a Deus para que nós fôssemos considerados um com Ele, como Ele é com o Pai, você tem que entender que isso só acontece com o Espírito Santo de Deus, que é dele, dado por Ele, habitando dentro de uma pessoa. Então, Deus dentro de nós, o que é? É a presença do Espírito Santo que é dele. Dele, Deus. Nós temos também alguns seres aqui na Terra, como a ameba, vou usar como exemplo só, tá? Que é um ser que consegue se dividir em si só e formar de um terceiro, um quarto, um quinto, e aí vai. E ele pode se dividir. A ameba tem essa condição. Nós temos o fenômeno da célula, que, na sua concepção, o espermatozoide e o óvulo, quando o óvulo é fecundado, ele se transforma numa célula que tem a capacidade de se multidividir, inclusive formando tecidos diferentes um do outro, por conta das informações que é no DNA. Mas sai de um elemento que foi a fusão de 2. O óvulo fecundado é uma unidade composta, mas que tem em si a vida e a propriedade de se automultiplicar. Ok? E resultou na gente, eu e você que estamos aqui. Então, na nossa observação humana, nós temos elementos, seres que têm essa capacidade de um só se dividir, tanto na forma viva como elementos como a água, por exemplo. Certo? Então, isso não é uma novidade para nós. Não é. Agora, quando a gente vai para a pessoa de Deus, que criou tudo, é como se ele, do seu ser, que sempre existiu, do seu poder de existência, ele gerou um ser independente, chamado Espírito Santo. E de si mesmo, do seu amor, da sua essência, ele também gerou um outro ser independente, chamado Jesus. Os 3 têm a mesma origem, a mesma essência. Agostinho dizia isso, a essência de Deus é a mesma. Agora, o homem foi diferente. O homem foi criado. Que significa o quê? O homem não foi tirado da essência de Deus. O homem foi tirado de algo que Deus já havia criado antes, o barro, a terra. Ok? E aí ele soprou o espírito, ou seja, criou ali a alma, e o ser se torna, então, a alma vivente. Ok? Então, a alma vivente é a fusão da matéria com o espiritual. E o espiritual foi o fôlego de vida, o espírito que Deus pôs no homem, mas não era o Espírito Santo ali. Ok? Ali não era. Ali foi Deus, então, criar a concepção do homem com base na matéria e dando ao homem vida. E esta vida se tornou uma alma vivente. O espírito do próprio homem, na matéria, se torna uma alma vivente. Quando o homem morre, se separa. Essa unidade composta, corpo e alma, se divide. Morre o pó volta à terra e só o espírito que volta ao Pai. Ok? Volta ao Pai.
Então o conceito de trindade está no fato de que Jesus, o Espírito e Deus, em sua essência, em sua origem, sempre existiram eternamente e essencialmente são os mesmos nesse aspecto. Agora, isso é diferente quando você põe a aplicação no decurso do plano de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, aliás, quando Deus forma o homem, capítulo 4 ali, Deus usa o plural, não é? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então, Deus não estava sozinho. Já havia ali alguém com ele. Ok? Os anjos foram criados antes dos homens. Né? Houve uma rebelião no céu antes de Deus ter criado o homem. Satanás se tornou Satanás antes de Deus ter criado o homem. Mas quando Deus estava criando o homem, ele estava falando com alguém. Ele disse, façamos o homem. E aí nós sabemos em João capítulo 1 que este, com certeza, estava lá, Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tudo que foi feito por ele, por intermédio dele e para ele. Ele era a palavra, ele estava no início, ele era Deus. Estava com Deus. Então, na mente e no poder de Deus, esses dois que saíram do próprio Deus, essencialmente, embora tenham mente própria, porque Deus deu livre-arbítrio e mente própria, eles estão ligados e correlacionados como se um fosse. Se um fosse. Quando Deus chegou mais perto em Cristo Jesus, nós entramos nesse universo pela presença do Espírito Santo. Com uma diferença, nós não fomos gerados, nós fomos criados por Deus. Para que nós pudéssemos fazer parte da divindade, então, Deus resolveu isso através do batismo, no sentido de que nós morremos e nascemos de novo pelo Espírito. Paulo diz que o Espírito chama Deus de papai, esse Espírito que está em nós. Então, aí nós temos essa condição agora de nos tornar um com Ele, mas reconhecendo o fato de que nós não fomos gerados por Deus, fomos criados por Ele com um propósito. Mas fazemos parte agora também dessa comunhão plena, dessa comunhão espiritual com o Pai, era da vontade dele. Ok? Tá, dito isso agora, a gente precisa entender que o conceito de trindade é para ser entendido, então, nesse raciocínio de essência, não de prática. Na prática, Deus não morreu na cruz, nem o Espírito Santo morreu na cruz. Não foi Jesus quem inspirou a palavra, foi o Espírito Santo. E o plano não era nem de Jesus e nem do Espírito Santo. O plano todo é de Deus. Jesus é o executor e o Espírito Santo o capacitador. Então, Deus, então, se manifesta dessas três formas. Okay? Mas ainda tem mais uma coisa a ser considerada aqui. Vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ver se aqui... Opa, eu tenho Atos. Nunca seria. É Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 24, nós temos um texto emblemático que pode ser usado dentro desse contexto da trindade que a gente está colocando aqui com relação às pessoas que afirmam que então somos idólatras, porque se Deus é um só, como é que a gente adora Jesus? Então, se é Jesus e Deus que a gente adora, então são dois deuses. Não seria um Deus. Então, em 1 Coríntios 15, 24, o texto diz: então virá o fim,
quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, aqui está dizendo que Jesus, o reinado dele, é um reinado temporário. Quando que Jesus foi constituído rei? Bom, a gente poderia dizer o que próprio Jesus disse. Lá em Mateus capítulo 28, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus, no céu e na terra. Então, Jesus só recebe de Deus toda, não é alguma, toda a autoridade, depois que ele morre e ressuscita. A gente poderia entender o seguinte, que Deus, ele é Deus. Na sua essência, ele é Deus, sempre Deus. No entanto, em relação à autoridade dele como Deus, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele, Deus, decidiu dar toda a sua autoridade para Jesus. Porque Jesus disse que foi dada a ele, Jesus, toda a autoridade no céu e na terra. Bom, se foi dada por alguém. Alguém que tinha essa autoridade. Qual é o único ser que nós conhecemos que tem toda a autoridade? É Deus. E agora Jesus está dizendo que toda essa autoridade que Deus tinha, ele deu para quem? Para o Filho, para Jesus. E aí, quando chega em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, nós estamos vendo que quando chegar o fim, o que é que Jesus vai fazer com essa autoridade? Com o reinado dele? Ele vai devolver. Vai devolver. Então, o reinado dele é temporário. Mas a gente sabe que nas profecias de Daniel, por exemplo, o reino seria sempre eterno. O reino seria sempre eterno. Agora, quem reinava então antes de Jesus para dar toda a autoridade para Jesus reinar agora? Deus. Quem que reina agora pela autoridade dada? Jesus. E quando chegar ao fim, Jesus vai devolver para Deus. Então, nós vemos aqui que são dois. Mas nós vemos também que Deus, então, ortogou ao Jesus todo o poder, toda a autoridade. Então, há uma linha de entendimento. Há pessoas que vão afirmar que nós, que neste momento, nós adoramos a Jesus apenas. Porque Deus abdicou da adoração. Então, abdicou não, ele deu a Jesus. Mas Jesus é o Filho perfeito. Ok? E a gente tem textos em que Jesus, ele mesmo diz que nós devemos, por exemplo, orar ao Pai. Isso foi antes dele receber todo o poder, toda a autoridade. Mas nós temos textos no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, que Deus é adorado. E que Jesus é adorado. Lá em Apocalipse, por exemplo, tem vários textos assim. Então, como é que Deus ainda é adorado se ele outorgou a Jesus toda a autoridade? Então, tem outra linha de entendimento que vai dizer o seguinte: os três são um, mas na função de adoração, somente o Pai e o Filho são adorados. O Espírito, embora seja de Deus, não tem atribuições, nem no Velho nem no Novo Testamento, para orar para Ele, cantar para Ele, prestar culto a Ele. Nós temos até Jesus morrer e ressuscitar, o próprio Jesus disse que somente a Deus, especificamente a Deus, deveria ser prestado culto. Ok? No Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus ele tem passagens já que indicam adoração a Ele. Ok? No entanto, quando a gente presta culto, nós prestamos o culto para quem? Nós prestamos o culto para Deus, o Pai. Deus. E agradecemos na ceia, por exemplo, Ele ter dado o seu Filho Jesus. E aí fazemos a adoração ao Pai pelo que Ele fez. Então, como que isso se resolve? Como que essa problemática toda, então, se resolve? Bem, é aí que eu preciso entender que nós temos limitação. Entendeu? Nós temos. A essência de Deus em Jesus e no Espírito Santo, para Deus, é um só. Um só. Como que isso acontece, mesmo na prática, eles sendo três seres, vindo de um?
é só num princípio de espiritualidade, de eternidade, que isso pode ser entendido. Eu não creio que esse tema a mente humana consegue atingir plenamente. Eu não estou fugindo da raia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem de nós aqui consegue explicar o infinito? É difícil. Quem consegue explicar um buraco negro? Agora, ao mesmo tempo, como é que uma ameba se divide de si só em outro ser? Como é que um espermatozoide e um óvulo, com base num DNA que nem foi formado, vai se formar depois, lá, com os cromossomos se alinhando e tudo mais, que nem estava alinhado? Que ordem? Essa ordem vem da onde? Essa estrutura de seguir esses padrões, como que pode acontecer isso? Né? Nenhum cientista explica. A gente só consegue explicar as coisas até um certo ponto. Entendeu? Esse ponto para lá, com toda a ciência que nós temos hoje ainda, não conseguimos ir além. Não. Qual é a menor partícula do átomo? Não se sabe. Antes dizia que era o elétron, mas o que forma o elétron, o núcleo? Aí tem os suelves. Aí o que forma os suelves, que são a partícula que forma... Então, chega um determinado momento que simplesmente a gente apaga e fala assim, eu não sei explicar, mas isso existe. Está aí. Eu estou vendo. Então, eu sei que Jesus é uma pessoa, eu sei que o Espírito Santo é outra, eu sei que Deus é o Pai, mas eu sei que do Pai saíram esses outros dois, e de alguma forma, que eu não consigo alcançar, mas eu confio nisso, eles são um. E eu fui convidado para participar disso, porque o Espírito de Deus agora habita também dentro de mim. E eu estou junto. Mas eu não sou Deus, mas eu estou junto ao mesmo tempo. Isso é fácil. Mas eu não consigo alcançar toda essa magnitude. Eu espero que tenha dado para entender. Inclusive, Alex, uma das manifestações assim de individualidade dessas três entidades relatada na Bíblia, fica muito notório para mim quando aquela mulher que tinha hemorragia e toca em Jesus, e me parece que o Espírito Santo a cura antes de Jesus fazer qualquer coisa. E ele sentiu isso e disse, olha, saiu de mim poder. Isso. E a palavra... A impressão que dá ao ler esse texto é de que o Espírito Santo já conhecia a mente dessa mulher, a fé que ela tinha, e ela já curou antes de falar com Jesus, antes de Jesus intervir de maneira visível. Né? E é interessante porque a palavra espírito, em grego, é ruach, em hebraico, e em grego é pneuma, e significa sopro ou poder. O dínamos de Deus, né? Daí vem a palavra dinamite, de mim saiu dínamos, saiu poder. Dinamite nada mais é do que uma explosão que move ar. O poder da dinamite é o ar que ela move, a rapidez com que ela move o ar. Ok? Então, é uma coisa emblemática para nós. Então, a respiração de Deus, a essência de Deus, Deus não respira, Deus não tem pulmão, mas no antropoformismo, o sopro de Deus, a essência de vida de Deus, é o Espírito Santo, que é o poder dele. Né? É complexo, eu sei que é... Sim, mas ajudou muito, que toda e qualquer abordagem que você vai completando o seu entendimento, vai reforçando, vai ampliando, e você sempre vai ter mais argumento para discutir esse tipo de coisa. Muito obrigado, Alex. Verdade. Alguém tem algum acréscimo a dar sobre esse tema? Algo que gostaria de colocar? Fique à vontade aí. Vamos pegar 5 minutinhos só. Eu vou fechar, mas... Eu tenho, assim, até acho que é meio grosseiro, mas para mim fazer esse entendimento, Alex, sempre assim, talvez até tu me corrija, me ajude. Eu tenho, assim, como a gente vê a família, né, no caso ali, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na minha mente eu formo assim, o meu pai, eu e o meu sobrinho, entende? Todos nós somos a mesma família. Todos temos o mesmo sangue, né? Então, eu sei, é algo bem grosseiro.
Ele chama a gente de filho, ele é pai. Mas, na essência, o que Jesus está dizendo é que nós vamos nos tornar um com ele. Agora, a pergunta é, como é que um ser humano se torna um com Deus? É porque dentro da gente agora habita o Espírito de Deus. Está em nós, Deus está dentro. Não está fora, nem ao lado, nem sobre. Está dentro, ele está habitando dentro. Isso nos faz ter a marca de Deus, a essência de Deus em nós. O selo, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ok. Mais alguém? Se não, tudo bem. A gente caminha um pouquinho aqui. Eu vou usar esses 4 minutinhos que faltam aqui, que a gente vai terminar, né? Terminamos um pouco, temos 1h30 só, e a gente sempre espera uns 10 minutos, então, na média, eu deixo uns 5 a mais ali para a gente falar. Só para fazer uma pequena introdução com relação a esse tema que foi colocado da questão das 18 horas, né? Então, vamos dizer assim, antes da luz elétrica, contextualizando na era moderna, ou melhor, na antiguidade, o dia era o período em que literalmente havia luz. Ok? Então, salvo a rotação da Terra em relação à sua órbita, né, elíptica, o Sol ele varia dependendo do hemisfério e dependendo da época, da estação, da quantidade de luminosidade de um dia. A gente sabe bem aqui por causa do horário do verão, por exemplo. Mas na média natural, na média normal do ano corrido, o dia era visto na antiguidade como de pôr do sol a pôr do sol, que era, de fato, às 18 horas, em média, às 18 horas. Okay? Então, quanto tempo na antiguidade a gente poderia dizer que durava um dia? 24 horas, o dia todo. Mas e o tempo que era considerado, então, assim, dia mesmo? Começava, então, às 18 horas, ao passar das 18 horas, começava-se um outro dia, porque era, como referência, o pôr do sol. Só que o homem não tinha, por muito tempo, ou algumas civilizações, alguns povos, não tinham relógio para serem tão precisos nesse horário de 18 horas. Por isso que você vai ver as expressões de pôr do sol. Ok? Então, o pôr do sol para o judeu, no passado, é que determinava o final de um dia e o início do outro. Quando chegava, por exemplo, em horário de verão, em que o sol, a luminosidade se estendia mais, então eles ainda consideravam como sendo o final do dia quando o sol se punha, mesmo que o dia luminoso tivesse mais horas, ou o dia propriamente dito. Você concorda comigo que se é de pôr do sol a pôr do sol, então tem dias que serão menores do que outros, porque vai depender exatamente do pôr do sol e não da hora? Oi. Não seria pelo movimento de rotação? Os dois fazem. A Terra tem 3 movimentos: rotação, translação e a sua rota elíptica, né? Então, essa órbita dela é que vai determinar a sua posição em relação ao Sol, mas também a nossa rotação influencia. E a translação, que é o movimento, a Terra também faz isso, além de girar no seu eixo, ela faz isso e ela também gira ao mesmo tempo uma coisa. Então, tudo isso influencia a luminosidade, né? Fala, Sérgio. Nessa teoria, na verdade, o dia começa com a noite. A primeira parte do dia é noite. O dia seguinte. E depois... o dia seguinte. Exatamente. Só que o Takano, quer falar alguma coisa? Não? Então, entendeu esse conceito de abertura aqui? Primeira coisa é, cuidado com 18 horas. A questão aí não é 18 horas. A questão lá atrás é pôr do sol. Como o homem foi refinando aí os horários e relógio de sol e assim por diante, se estabeleceu na média 18 horas aí para alguns povos, até os judeus usavam
um pouco, usam esse conceito aí de 18 horas. Eu estive lá em Jerusalém e os judeus lá usam esse conceito de 18 horas para dizer que mudou o dia, mesmo tendo luz do sol, para eles já mudou, é o sabá. Na sexta-feira, às 18 horas, já é o sabá depois. Não é? Então, esse é um conceito a ser entendido aqui, tá bom? Agora, quando você vai para outras culturas, a cultura romana, o dia era, o relógio, o calendário era solar. O calendário judaico é lunar. Então, no calendário solar, o dia também tem 24 horas, mas ele começa 0 hora. Começa meia-noite. Ele já tinha uma tecnologia para pontuar isso. Ok? Então, a contagem era diferente. Será que hoje em dia, então, a ceia do Senhor deve ser tomada em que dia? Bem, não importa em que país uma pessoa esteja, a China, por exemplo, tem um gap aí de quase um dia, né? Do nosso aqui. Lá é dia agora. Então, o fuso horário em cada país é que vai determinar o horário para aquele país. Embora todos nós estejamos no mesmo planeta, agora ao mesmo tempo, mas estamos em momentos diferentes de tempo em relação ao Sol e em relação ao que está do outro lado da Terra. Agora aqui é noite, na China agora, no Japão agora, é dia. Ok? Então essa questão... É o caso do Ano Novo, né? Isso, no Japão, lá no Oriente e aqui. Então essa questão de horário, de fuso horário, a gente deve entender da seguinte forma. Se um judeu estivesse num país e outro estivesse em outro, eles considerariam o pôr do sol de Israel ou considerariam o pôr do sol do país em que eles estão? Né? Eles consideram do país que eles estão. Eles não consideram... Tem um fuso horário. Né? Então, por que eu estou colocando tudo isso, irmão Abimael? Porque a problemática, principalmente do Adventismo, que celebra a ceia no sábado, é uma afirmação que não se sustenta com base no texto de Atos, capítulo 20, quando, em algumas traduções, diz lá, logo após o sábado, em vez de dizer no primeiro dia da semana. Na tradução João Ferreira de Almeida, lá diz no primeiro dia da semana. Mas tem outras traduções, como até na linguagem de hoje, vai dizer que eles se reuniram ao findar do sábado. Mas em qualquer das narrativas, findar do sábado ou primeiro dia da semana, está dizendo a mesma coisa. Quando termina o sábado, qual é o próximo dia? É o primeiro dia da semana. Então, é só uma maneira diferente de você dizer a mesma coisa. Entendeu? Acabou o sábado, nós nos reunimos. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos. É a mesma coisa, só usou uma linguagem diferente. Então, a ceia do Senhor foi celebrada no primeiro dia da semana. Pelo menos a gente tem essa evidência em Atos 20. E na história do cristianismo também. Nós temos vários relatos dos pais da igreja, enfim, em vários manuscritos, que confirmam que os cristãos celebravam a ceia no primeiro dia da semana. Agora, qual é o horário que Lucas usa? Lucas usa o horário romano. Por quê? Porque está no texto que depois da meia-noite. Então, durante o prolongado discurso de Paulo, que durou até a meia-noite, né? Eutico caiu, ele ressuscitou, subiu, tomaram o pão e tal, aí deu meia-noite. E aí ele continuou o discurso até o romper da alva. Até lá. Então ele está usando referência de horário romano. Então não importa para nós a questão propriamente dita do fuso horário. O que importa é o que é primeiro dia da semana aqui no Brasil, pode ser por causa do fuso horário ainda sábado ou segunda, dependendo do país que estiver. Então aquele país ele usa o fuso horário dele para pontuar os dias como são. Não há um dia universal. Então, quando Deus fala em Levítico, ele está falando dentro do contexto da lei, está estabelecendo a lei, mas ele também está estabelecendo essa lei de uma forma local. Ele está estabelecendo a lei que vai acontecer onde? Em Canaã.
O livro Deuteronômio, Deutero significa repetição, nômio significa lei, foi o último livro escrito porque foi escrito como repetição da lei quando os israelitas fossem viver em Canaã. Então, aqueles contextos eram para ser aplicados temporalmente, geograficamente, seja como for, em Canaã. Né? Até porque na cultura mundial da época, até mesmo o Deus ele era regional. Havia o Deus dos judeus, o Deus dos filisteus, e eram deuses que atuavam no país, regional. Por isso que Naamã pediu para Eliseu para levar terra de Israel para adorar a Deus lá no país dele, porque se tinha a ideia de que o Deus era territorial, fronteiriço ali. Então, todas essas informações, elas se conectam para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Então, eu sei que eu me alonguei até um pouquinho mais, mas é só uma base para a gente depois falar do que importa mesmo, que é essa questão, Abimael, que você colocou do horário, está mais relacionado como você pôs a ceia, né? Essa questão da celebração da ceia do Senhor. Não é isso? É isso, meu querido, foi perfeito. A resposta você já deu quando você colocou um judeu na China e outro judeu no Brasil. Ali já resolveu. Pois é, então tá legal. É porque eu tenho a minha irmã, ela é assembleana. Nós todos nascemos na Assembleia e tomávamos a ceia no sábado. Ela falou para eu tentar descobrir por quê. Porque não tem passagem bíblica que fala que é no sábado, né? Não. Aí ela pediu encarecidamente, eu falei, então, eu vou pesquisar. Então, eu estou pesquisando e já tenho a resposta. Muito obrigado. Que bom que pôde ajudar. Eu lamento que, às vezes eu sou meio prolixo, eu falo demais, mas é no intuito de apresentar algumas variáveis para que irmãos de diferentes noções assim tal possam entender. Se eu falar de um jeito só e for rápido, tem gente que não acompanha, não entende. Então, eu sempre uso essa técnica, é mais demorada, eu falo mais devagar um pouco, eu falo uma coisa, outra e outra, dou vários modelos, porque eu sei que nós estamos numa sala eclética, com idades diferentes, raciocínios diferentes, então dá a oportunidade de cada... agora eu entendi. Né? Não entende na primeira, entende na segunda, na terceira, mas essa é a ideia. Tá? Não é que eu falo muito, não. Foi, Ana. Tá perfeito, viu? Não, vamos deixar para semana. Vamos deixar para semana que vem, mas eu quero que você fale de novo dessa da terra de Naamã, porque eu fiz uma aulinha para mim, mas interpretando diferente isso daí. Tá bom. Daí você vai estragar a minha aula. Não, vai enriquecer a sua aula. Depois nós vamos conversar. Alex, tu vai ter que regar essa terra da irmã Ana Fábia. Não. Olha... Ana, isso é a mesma coisa quando você vai para um lugar muito especial e você pega um pouquinho de terra ou uma pedrinha de lá para você trazer como lembrança. Eu estive lá naquele lugar, isso representa para mim, olha só, eu tenho uma pedra lá de Jerusalém ou alguma coisa assim. Como eu trouxe para minha mãe de Ouro Preto. Não, sabe, eu fiz esse estudo, você sabe que eu peguei da sua esposa, tudo, e orei. E eu falo assim, que foi o Espírito Santo falou que a gente tem que eu peguei como se ele tivesse pego essa terra, levado para lá, como se fosse a igreja. Entendeu? Eu coloquei nessa terra como se fosse a igreja. Mas aí isso. Sim, mas aí pode ser uma aplicação, mas a igreja... uma aplicação, foi isso que aí você pode fazer até uma conexão de aplicação. Tá, mas então, quando aconteceu isso, ninguém nem sonhava com igreja, com nada. O que para Naamã representava? Para Naamã era, eu vou levar um pedaço desse país comigo, porque esse país é um país abençoado, e eu quero ter isso. Isso, na verdade, há outros... Não quero me esquecer da bênção. Mas há outros registros que mostram isso, que os deuses eram territoriais, e havia essa prática até em algumas citações de pessoas levarem a terra para poder fazer uma espécie de local de oração, algo assim, sabe? Havia. Tá bom? Então tá bom, então não estragou a minha aula. Não, de jeito nenhum, fica tranquila. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês.
Espero que esses bate-papos estejam ajudando. Bom, tá excelente. Me ajuda muito, né? Tem sido muito bom. E perguntas, né? Prepare algumas perguntas, a gente vai colocando e vamos conversando. Quem quiser acrescentar alguma coisa, melhorar, fica à vontade. A gente vai falando da nossa experiência, né? Disso sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência. Eu já tenho estudado a Bíblia com tanta gente nesses 40 anos de cristianismo, 41 vai fazer agora, e tudo quanto é pergunta, sem contar meus estudos e tal. Então, sempre uma coisa ou outra eu já ouvindo. Se eu não souber comentar muito bem, eu vou ser sincero com a pessoa, olha, eu preciso estudar melhor sobre isso, então a gente conversa depois. Mas tem algumas coisas que a gente pode apoiar e trocar informações e um ajuda o outro a melhorar. Tá bom? Quero agradecer, então, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, Eiji. Foi bom ter você aqui, viu? Depois a gente conversa sobre aquele lance lá de... Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço na Solange, nos filhos lá. Tchau, Lúcio. Deus abençoe. Valeu, Lembrando que amanhã tem jura, hein? Sandra. Um abraço. Margarete, Amém. um beijo para você, Margarete. Margarete, é isso aí. Margarete é do Rio de Janeiro. Abraço. Um abraço.